E se eu te disser que a maior parte das decisões que você toma não foram exatamente decididas por você? Que, enquanto você se orgulha de ser racional, independente, consciente, tem uma parte sua, muito mais profunda, que já tinha escolhido o caminho muito antes de você pensar a respeito. Quando Jung dizia que até você se tornar consciente do inconsciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino, ele não estava sendo poético, ele estava sendo cirúrgico. Pensa nas últimas decisões importantes da sua vida. O tipo de pessoa por quem você se interessa, o emprego que você aceitou ou não, as brigas em que você entra sempre pelos mesmos motivos, os convites que você recusa sem nem saber direito por quê. Na superfície você tem 1000 justificativas lógicas, mas lá embaixo existe um conjunto de memórias, medos, desejos, crenças que está puxando os fios sem aparecer. Carl Jung chamava essa camada de inconsciente. E aqui não é só aquele inconsciente do filme, cheio de segredos obscuros, é também o lugar onde vivem padrões que se repetem. Aquela voz que sussurra, isso é perigoso, ou isso é familiar, antes mesmo de você ter clareza do que está acontecendo. É como se, dentro de você, houvesse um roteiro invisível que diz: nessa situação você reage assim, esse tipo de pessoa é segura, esse tipo não é, isso é amor, isso é ameaça. E muitas vezes esse roteiro foi escrito quando você ainda era criança, num contexto completamente diferente do que você vive hoje. Vou te dar um exemplo simples. Imagina alguém que cresceu num ambiente em que expressar raiva era proibido. Sempre que ficava irritado, ouvia: não faz escândalo, engole isso, você é exagerado. Essa pessoa aprende, lá no fundo, que sentir raiva ameaça o vínculo, ameaça o amor. Anos depois, já adulta, na hora de tomar uma decisão difícil, terminar um relacionamento que não faz bem, por limite em um chefe abusivo, dizer não para um convite que ultrapassa seus limites, o corpo trava. Ela diz para si mesma: não é tão grave assim, deixa pra lá, não vou arrumar confusão. Parece racional, mas é o inconsciente repetindo: se você mostrar o que sente, vai ser rejeitado. A decisão de engolir mais uma vez não é só lógica, é um reflexo antigo de sobrevivência. Outro exemplo nos relacionamentos amorosos. Conscientemente você diz que quer paz, respeito, maturidade, mas quando encontra alguém disponível, gentil, que te escuta, você estranha. Fica entediado, perde o interesse. Já quando aparece alguém meio indiferente, que some, que te deixa inseguro, alguma coisa acende forte dentro de você. No nível racional, você sabe que isso tem tudo para dar errado. No nível inconsciente, aquilo é familiar. É parecido com a sensação de ter que conquistar o amor de alguém distante, ou de nunca saber direito se você era querido ou um peso. O seu corpo reconhece essa dinâmica e diz: isso aqui eu sei como funciona. De novo, é o seu inconsciente ditando a direção. Percebe o que isso significa? Significa que não basta você decidir mudar de vida, decidir escolher melhor, decidir ter relacionamentos mais saudáveis, se você não olha para essa parte sua que está escolhendo por baixo dos panos. E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. A gente vai olhar para o lado oculto do seu subconsciente, como ele influencia suas decisões, como ele constrói esses roteiros internos e, principalmente, como você começa a sair do piloto automático. Aliás, antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Se enquanto eu falava, você já lembrou de alguma situação específica, um relacionamento, uma escolha profissional, uma briga repetida, guarda isso em mente. E se fizer sentido, depois comenta aqui embaixo em que área da sua vida você sente mais esse piloto automático agindo. Quando você escreve, não é só para o algoritmo. É uma forma de colocar em palavras algo que muitas vezes você nunca tinha nomeado. Voltando, Jung vai dizer que a nossa consciência é como uma pequena ilha cercada por um oceano imenso de conteúdos que a gente não vê. Esse oceano não é inimigo, mas ele é poderoso.
É nele que moram os seus complexos, aquelas experiências emocionais que concentram energia. Por exemplo, o complexo de abandono, o complexo de inferioridade. Não é só um látelo, é um conjunto de lembranças, sensações, cenas que formam um núcleo. Quando alguma coisa no presente toca esse núcleo, você reage de maneira muito maior do que a situação exigiria. É quando alguém demora para responder uma mensagem e você sente um desespero desproporcional. Ou quando recebe uma crítica no trabalho e passa dias se sentindo um lixo, como se tivesse sido destruído. Você pode até dizer, mas eu sei que é só uma mensagem, eu sei que é só uma crítica. A parte consciente sabe, mas a parte inconsciente não está vendo só isso. Está vendo todas as cenas antigas em que ser ignorado ou criticado significava perigo real. Perder cuidado, perder amor, perder lugar. Então, adivinha quem ganha na hora da decisão? O seu corpo dispara. Sua mente enche de pensamentos catastróficos e antes de você perceber, você já decidiu. Manda 10 mensagens seguidas, se humilha, pede desculpa pelo que não fez, ou ao contrário, se fecha, se afasta, some. É ou não é assim que muita coisa na sua vida anda sendo decidida? Vamos descer um pouco mais então e começar pela persona. Jung chamava de persona essa máscara social que a gente constrói para ser aceito, amado, reconhecido. Não é falsidade, é um ajuste. Desde criança você vai percebendo com o seu radar muito sensível o que é aprovado e o que gera rejeição. Se você era elogiado quando era responsável, maduro para a idade, vai construindo uma persona de quem dá conta de tudo. Se só recebia atenção quando fazia graça, talvez sua persona seja a da pessoa engraçada, leve, que não tem problema nenhum. Se percebeu que quando mostrava tristeza era chamado de dramático, você aprende a vestir uma persona mais fria, mais distante. E essa máscara vai ficando tão colada no rosto que em algum momento você confunde. Isso aqui sou eu. O problema é quando suas decisões começam a ser tomadas mais para proteger essa persona do que para cuidar de quem você realmente é. Vou te dar um exemplo simples. Imagina alguém que cresceu num ambiente em que expressar raiva era proibido. A pessoa que nunca pede ajuda, que resolve tudo sozinha, que aguenta firme. Essa imagem pode ter sido construída porque, na infância, não tinha muito espaço para fragilidade. Talvez quando chorava, ouvia engole o choro, não faz drama, você é o mais velho, tem que dar exemplo. Lá no fundo, essa criança decidiu, se eu for fraco, vou perder amor, vou dar trabalho, vou ser um peso. Adulta, essa mesma pessoa chega num ponto de exaustão, mas continua dizendo, tá tudo bem. Na hora de escolher entre um trabalho mais saudável e um emprego destrutivo que exige que ela se mate de trabalhar, ela pode continuar no destrutivo só para manter a imagem de guerreira, incansável. Conscientemente ela diz, é só uma fase, eu dou conta. Inconscientemente, a decisão é, eu não posso desapontar ninguém, não posso falhar, não posso admitir limite. Percebe como isso guia decisões importantes? A persona manda mensagens do tipo, aceita esse convite, senão vão achar que você é antissocial. Engole essa mágoa, senão vão achar que você é sensível demais. Fica nesse relacionamento, senão vão achar que você fracassou. E você vai tomando decisões alinhadas ao personagem, não necessariamente alinhadas ao que faz sentido para sua saúde emocional. Agora, um outro exemplo de persona muito comum é a da pessoa legal, sempre disponível, que diz sim para tudo. Esse tipo de persona costuma nascer em ambientes em que dizer não gerava punição, silêncio, chantagem emocional. Então você cresce acreditando que só é amado se for sempre agradável, compreensível, flexível. Na vida adulta, isso aparece assim. Você aceita trabalhos mal pagos, aceita convites que não quer, mantém amizades que já te esgotaram, tudo para não ser visto como difícil. Quando alguém te pede um favor absurdo, você pensa, eu precisava dizer não, mas a boca responde, claro, sem problemas. E depois você se culpa, se desgasta, se sente usado.
A decisão de dizer sim não é livre, é uma resposta automática da persona, tentando garantir pertencimento. Se até aqui você já começou a identificar qual é a sua persona principal, isso é ouro. Inclusive, se quiser, depois me conta nos comentários. Que personagem você sente que mais representa fora de casa? O forte? O engraçado? O sempre disponível? O inteligente? O de boa com tudo? Nomear isso é um passo enorme, porque quando você começa a perceber a máscara, você começa a ter a chance de escolher quando usá-la e quando não. Mas a história não para na persona. Tudo aquilo que a sua persona não pode ser, tudo o que não combina com essa imagem idealizada de você é empurrado para a sombra. A sombra, para Jung, não é só o lado ruim, é o conjunto de tudo que você reprimiu, negou, escondeu de si mesmo, porque em algum momento aprendeu. Agora vem o ponto. A sombra não some porque você não olha para ela. Ela atua, e atua muito nas suas decisões. Só que em vez de aparecer como uma escolha consciente, ela aparece como explosão, sabotagem, impulso. Vou te mostrar. Imagina alguém que passou a vida inteira sendo bonzinho, engolindo raiva, evitando conflito. Conscientemente, essa pessoa se orgulha. Eu sou calmo, eu não guardo rancor. Mas um dia, numa situação aparentemente pequena, uma crítica no trabalho, um comentário atravessado do parceiro, essa pessoa explode de um jeito desproporcional. Fala coisas que nunca tinha dito, toma decisões impulsivas, pede demissão de repente, termina um relacionamento no auge da raiva, depois vem o arrependimento. Nem eu me reconheço. Quem decidiu ali não foi só a parte consciente, foi a sombra, cansada de ser ignorada, tomando o volante por alguns minutos. Outro jeito comum da sombra decidir por você é te sabotando para o seu próprio bem. Parece estranho, mas pensa comigo. Se, lá no fundo, você tem medo de se destacar, porque aprendeu que quem se destaca é atacado, invejado, excluído, a sua sombra pode dar um jeito de te manter protegido. Como? Te fazendo procrastinar antes de uma oportunidade importante, te fazendo esquecer prazos, te fazendo adoecer bem na semana de uma apresentação. Na superfície, você diz: nossa, como eu sou desorganizado, eu sempre estrago tudo. No nível da sombra, existe um movimento de proteção. Se eu não deixar você crescer tanto, você continua seguro. É uma lógica distorcida, mas é uma lógica. Percebe a complexidade? De um lado, a persona te empurra a tomar decisões para manter uma imagem. Do outro, a sombra interfere nas decisões para tentar te proteger de dores antigas, ainda que isso signifique te limitar, te sabotar. E você, no meio disso tudo, se sente dividido, confuso, sem entender por que continua repetindo os mesmos padrões, por que escolhe pessoas parecidas, trabalhos parecidos, saídas parecidas. É aqui que começa a aparecer a importância de trazer essas forças para a consciência. Não é sobre acabar com a persona ou eliminar a sombra, isso seria impossível. É sobre reconhecê-las. Talvez em algumas situações faça sentido você usar sim a sua persona profissional, aquela versão mais segura e formal de você. Em outras, talvez você perceba que está dizendo sim de novo só para manter o rótulo de legal e, conscientemente, escolha experimentar dizer não, mesmo tremendo por dentro. Talvez você comece a perceber os sinais da sombra chegando, aquela irritação acumulando, aquela vontade de jogar tudo para o alto e, em vez de esperar explodir, você se permita colocar limites antes. Quando Jung fala de self, ele está apontando para algo em você que é maior do que os papéis que você desempenha e maior do que os impulsos que te atravessam. O self não é a sua persona, mas também não é só a sua sombra. É como se fosse um eixo interno, um centro organizador que sabe que você é capaz de ser forte e frágil, gentil e firme, racional e emocional, sem que uma parte precise anular completamente a outra. O processo de individuação que Jung descreve é justamente esse caminho, de ir se tornando quem você é, integrando os pedaços, em vez de viver dividido entre o que mostra e o que esconde. Na prática, o que isso tem a ver com as suas decisões? Tem tudo, porque enquanto você está identificado apenas com a persona ou perdido na sombra, você reage. Quando começa a se aproximar do self, você responde. Reagir é automático. Alguém te critica, você imediatamente se encolhe ou ataca.
Responder é ter um segundo de consciência. O que isso me ativa? Como eu quero lidar com isso agora? Esse segundo de consciência é pequeno, mas ele muda destinos. Vamos trazer para o concreto. Imagina que você está num relacionamento em que toda vez que o outro se afasta um pouco, sua mente entra em pânico. O roteiro antigo diz: se ele se distancia é porque você não é suficiente, porque vai te abandonar. A decisão automática, ditada pelo inconsciente, seria mandar 1000 mensagens, pressionar, implorar, ou ao contrário, se fechar todo e fingir que não liga. Integrar um pouco mais a sombra aqui pode ser algo como: ok, eu reconheço que essa situação aciona o meu medo de abandono, que vem de muito antes dessa pessoa. Eu estou morrendo de vontade de me agarrar, mas a partir do meu centro, o que eu escolho fazer? Talvez você ainda mande uma mensagem, mas já não é mais aquela mensagem desesperada tentando controlar o outro. É uma mensagem que também cuida de você. Pode ser: quando você se afasta assim, eu me sinto inseguro. Isso mexe com coisas antigas minhas, então eu tô te falando para não ficar preso só na minha interpretação. Percebe a diferença de qualidade da decisão? Outro exemplo, no trabalho. Seu chefe te chama e faz uma crítica dura. O seu complexo de inferioridade acende na hora: eu sou um fracasso, sabia que não era bom o suficiente. A decisão automática poderia ser aceitar mais tarefas para compensar, ficar até mais tarde todos os dias, se atropelar tentando provar valor. Uma decisão um pouquinho mais alinhada com o self talvez comece com um reconhecimento interno. Isso doeu porque toca numa parte minha que se sente pequena desde sempre, mas eu não sou só isso. O que objetivamente faz sentido fazer aqui? Às vezes a resposta vai ser melhorar alguma coisa no seu trabalho, outras vezes vai ser colocar um limite ou até procurar outro lugar. Mas repara, agora a decisão não é só uma tentativa cega de fugir de uma dor antiga. É um movimento que leva em conta quem você é hoje. E aí entra um ponto importante. Integrar não é um evento, é um processo. Você não vai assistir um vídeo, reconhecer sua persona e sua sombra e magicamente começar a tomar todas as decisões da sua vida a partir do self. O que acontece na maioria das vezes é: você continua errando, continua repetindo o padrão, mas começa a perceber um pouquinho antes ou logo depois. E esse logo depois já é valioso. Porque toda vez que você revisita uma decisão sua com honestidade: por que eu aceitei aquilo? Que medo estava me guiando ali? Que personagem eu estava tentando sustentar? Você está trazendo um pedacinho do inconsciente para a luz. Por isso, uma prática simples que pode te ajudar muito é começar a se observar, especialmente nos extremos, nas situações em que você reage demais para o tamanho do gatilho e nas situações em que você sente que está se traindo. Nessas horas, em vez de só se julgar, tenta se perguntar: quem está decidindo aqui? Minha persona? Minha sombra? Ou algo mais inteiro em mim? Às vezes a resposta honesta vai ser: foi pura persona, eu disse sim só para ser aceito. Tudo bem. Reconhecer isso, sem se massacrar, já abre um caminho para que na próxima vez você talvez experimente um não. Outras vezes você vai perceber: foi sombra pura, eu explodi porque guardei coisa demais. De novo, perceber isso pode te incentivar a colocar pequenos limites antes de chegar no ponto de ruptura. E não subestima os pequenos testes do cotidiano, porque é aí que esse músculo é treinado. Decidir dizer não a um favor que você não pode fazer. Decidir não stalkear o ex naquela noite em que a carência aperta. Decidir não se justificar excessivamente quando alguém não gosta de você. Cada microdecisão em que você se aproxime um pouco mais daquilo que é verdadeiro para você e um pouco menos daquilo que é só medo ou máscara, fortalece esse eixo interno que Jung chamaria de self. Se esse tema faz sentido para você, se você sente que de alguma forma está cansado de viver no piloto automático, se perguntando depois: por que eu fiz isso de novo? Eu te convido a continuar essa caminhada comigo aqui no canal. Se inscreve, ativa o sininho, porque eu vou trazer outros vídeos aprofundando Jung, falando mais de sombra, de sonhos, de relacionamentos, mas sempre com esse pé na vida real, no que você sente aí dentro. E para fechar, eu quero te deixar com uma pergunta que talvez te acompanhe pelos próximos dias. Qual foi a última grande decisão da sua vida que, olhando com calma, você percebe que não foi você inteiro que tomou? Foi a sua persona, foi a sua sombra, foi um medo antigo?
Se você quiser compartilhar, escreve nos comentários. Não precisa expor detalhes, mas fala em qual área isso mais aparece. Trabalho, família, amor, decisões sobre você mesmo. Ler essas histórias, além de me ajudar a entender por onde te acompanhar, também faz você perceber que você não está sozinho nessa bagunça bonita que é ser humano. E talvez, pouco a pouco, isso já seja um movimento de individuação. Sair da ilusão de que você é só um personagem e começar a se encontrar de verdade entre você e você mesmo.